Toda criança tem direito a uma família. Assista agora Histórias da Bola, um programa que valoriza e apresenta os personagens que construíram a história do futebol no Vale do Aço. Apresentação: Valdeci Castro. Um abraço, amigos do Histórias da Bola. Com muita honra estamos de volta para mais um programa. E hoje, daqueles que a gente pode classificar de especial, porque o personagem desse História da Bola é o conhecido melhor de todos, ou se não o mais completo jogador amador que já atuou no Vale do Aço. Pelo menos essa é quase unanimidade das afirmações de todos aqueles que militam ou militaram no futebol regional dos anos 70 para cá. E dentre esses, eu honrosamente me incluo. Falamos de Kleber Martins dos Santos, o Kleber da Uzipa, natural de Guanhães, hoje próximo a completar 53 anos de idade e morando em Santos, no interior de São Paulo. Foi na Uzipa que Kleber marcou a sua época, pois defendeu esse clube por quase 20 anos, conquistando inúmeros títulos, marcando uma época inesquecível no futebol de Ipatinga e do Vale do Aço. Capitão do time, líder nato dentro e fora de campo, exímio chutador, cobrador de faltas, bom nas chegadas da área, excelente posicionamento e muita cobrança dos companheiros e da arbitragem. Também tinha esse aspecto da arbitragem. Compunham o cardápio de qualidades do Kleber. Além dos títulos ipatinguenses, Kleber foi campeão mineiro, classista com a mesma Uzipa, um título inédito em 1996. Jogou apenas um ano nesse intervalo da Uzipa do Jabaquara e no último ano da carreira esteve na Cearia, numa aventura profissional da Cearia em 1997, quando ele definitivamente parou, depois para ser seu jogador de veteranos. Integrou todas as seleções ipatinguenses da sua época. Enfrentou os discretos do Vale do Aço, clubes profissionais, clubes de outras cidades com a mesma personalidade e eficiência de sempre. Kleber também reforçava com certa frequência, ao lado dos amigos Ailton Jones, Isaac Batista, Helder e outros, equipes do entorno de Ipatinga, Munhapim, Raul Soares, Guanhães e outros por onde deixou seu rastro de sucesso. Essa figura ímpar, esse craque na acepção da palavra, que tivemos a honra de acompanhar durante quase toda a carreira, que trazemos hoje no História da Bola. E esse dia demorou a chegar. E a partir desse episódio, o nosso programa nunca será o mesmo. Afinal, teremos entrevistado o maior de todos, Kleber Martins dos Santos, ou simplesmente o Kleber da Uzipa. Kleber, seja bem-vindo, fiquei muito honrado por ter aceitado o nosso convite dessa sua vinda a Ipatinga para abrilhantar Histórias da Bola. Eu tenho certeza que a partir de hoje não será o mesmo, porque, posso dizer, foi o maior de todos, sem fazer média. A gente, quando definitivamente é reconhecido, você o é. Como é que foi a sua vinda para Ipatinga? Como é que foi? Você é de Guanhães, como é que foi a sua vinda para cá? Primeiro, boa noite ao Valdeci Castro, né? Esse grande incentivador do esporte no Vale do Aço, né? E agradecer o convite aí para estar participando da História da Bola, né? É muito gratificante estar aqui, me sinto honrado de estar aqui participando desse programa, né? Agradeço pelo convite. E a minha história é longa, né? E graças a Deus eu acho que ele passou a mão na minha cabeça 2 vezes, né? Me abençoou e falou assim, seu caminho é esse, né? E começou com trágico, né? Porque eu perdi meu pai aos 41 anos, eu com 17 anos para fazer 18 anos, chegou um tio meu, Nadir Bretas, né? Que mora aqui em Ipatinga, chegou, via aquela dificuldade, aquela simplicidade que a gente tinha em Guanhães, e falou, Kleber, parece que o pessoal falou que você joga bola, você está precisando de trabalhar, você quer ir comigo para Ipatinga, né? Então, eu tenho que ir, né? Então, arrumei a malinha lá, meu filho, e vamos embora, né? Triste por largar aquela juventude, aquela adolescência lá, na namorada, né? Então, fazer o quê? Vamos embora. E 13 de abril ele faleceu, já em maio eu estava aqui. Isso em 77. 1977. E treinando na Uzipa, né? Já veio direto para treinar? Fui direto, me levou lá na Uzipa, né? E ficamos conhecendo o senhor João de Brito lá. Aí ele contou a minha história,
falou minha história pro seu João, né? E aí eu falei, não, fica aí, vamos ver o que dá, vamos tentar ajudar esse rapaz, então. Tá bom, ótimo. Aí entrei em campo, era um futebol diferente aqui, já de um outro nível, né? Com as pessoas já bastante evoluídas no futebol. Lá em Goiás era diferente, aquele que chutava mais alto, aquele negócio todo que era destacar. Então, mas eu tinha algum potencial, algum diferencial. Então, caí na USIPA, comecei a treinar. E foi através do seu João me orientando, aquele negócio próprio, na época eu jogava o Josué, né? Um exímio meio de campo também. Josué ainda estava jogando, hein? Jogava ainda no amador. Uhum. Então comecei a jogar aquele negócio todo, eles gostaram e através disso eu fiquei conhecendo o Josué, que trabalhava na Uzi Minas. Foi direto para o amador? Você começou treinando no amador? Ou não? Era o júnior contra o amador, Treinava, jogava Gezão, né? Então era uma dificuldade imensa, só no time máximo da Uzipa também. E os caras chegavam junto, Gezão chegava junto. Tive algumas divididas logo no início com o Gezão, porque eu sempre tive jogava no meio de campo e o meio de campo nunca alivia, mesmo não pode aliviar, né? Então tive essa aula toda aí de toda espécie, né, de divididas, de pessoas que jogavam. Então comecei aí, em julho eu fiz 18 anos, né? Entrei na Uzi Minas em setembro de 77 e aí era tudo que eu precisava e tudo que eu queria na minha vida para estar ajudando minha família aí de 6 irmãos, onde a menor tinha 7 anos. Uhum. Então, graças a Deus, foi encaminhado por ele. Eu só tenho a agradecer, né, ao Zipa, ao Uzi Minas, pela formação no esporte amador, como profissional, depois na Uzi Minas, né? E o lado social também, que foi muito bom na minha vida e é até hoje, né? Você volta aqui agora, né, depois de 8 anos morando em Santos, você vê a receptividade que a gente tem na cidade, as amizades que a gente deixou aqui, né? E tem um cunhado aqui em Patinga também, que é o Aloysio, né? Aloysio dos Santos. Aloysio dos Santos, jogou também na Uzipa, hoje tem aquela padaria lá no Horto, né? Também é um referencial. Então, graças a Deus, Deus me colocou no caminho. Eu só tenho a agradecer a Deus também, as pessoas que me ajudaram, e a própria Uzipa, né? E a Uzi Minas também, essa formação. O Kleber é casado, tem 2 filhos, é isso? Isso, sou casado com a Eliane, né? Eliane, tem mandou Luiz. Isso, tem 2 filhos. O primeiro é o Kleber Júnior, que tem 25 anos, hoje já mora sozinho também em São Paulo, né? Está na Siemens. O outro, o Rafael, tem 22 anos, acabou esse ano em engenharia de computação, está fazendo estágio, então está encaminhado a família, né? E nenhum deles, vamos ser sinceros, não serviu para jogar bola ou não quis jogar? Joga, o mais velho, o Juninho, sabe jogar, teve uma época no Zipa aí, mas quando chega em São Paulo é diferente, né? Aí já estava na época de faculdade, começou e não mas sabe jogar, sabe jogar. Primeiro te deu o prazer de falar assim, pelo menos levou o jeito, o gene ali foi. Ele sabe jogar, e até hoje joga lá umas peladas lá e a gente joga junto algumas vezes lá. Você contou a história de que, tem a sua história de que você jogou, salvo engano, 17 anos na Uzipa. Teve um intervalo de um ano no Jabaquara, como é que foi esse negócio de ter jogado no Jabaquara um ano aí? Na época teve um Cosme, né? O Cosme, um grande amigo meu. O Cosme Mendes. O preparador, Cosme Mendes, foi lá para o Jabaquara e a gente conversou. Eu conversei bastante lá na Uzipa, precisava. Então, foi um grupo Como é que foi a Uzipa te liberar para ir para o Jabaquara? Como é que foi isso? Na verdade, não houve a liberação, né? Até o Josué ficou um pouco chateado comigo, né? Eu expliquei para ele que estava... Para mim dar um descanso também, mudar a camisa, ver como é que é jogar do lado de lá. Outro time, né? Outro time depois de tantos anos lá defendendo. Então acabamos jogando lá no Jabaquara e parece que fomos campeão do primeiro turno. Isso. Né? A Uzipa foi do segundo, eu acho que perdemos até, acho que foi para a Uzipa esse ano. O castigo veio na final, perdeu a final para a Uzipa. Exatamente. Então nós ganhamos o primeiro turno também em cima da Uzipa também. Então foi uma passagem que serviu de experiência, né? Depois tive uma passagem também pela Cearia. Já no final da carreira. Já no final, joguei no profissional. Já 38 anos de idade. Exatamente, depois de 38 anos ajudando, né? Jogava com o Ney da Mata, que foi o treinador de Patinga, o Cleidinho, me parece, o Fabiano. Então foi uma experiência. Luiz Henrique estava lá, o zagueiro. O Nadieiro era o treinador. Isso. Então foi um grupo muito forte que também tinha, como sempre teve um potencial muito grande o Vale do Aço em termos de jogadores, né? Você se considerava um grande jogador, Kleber? Olha, eu sabia das minhas qualidades, né, Valdeci, até porque a gente tinha vários sucessos, né, nesses campeonatos, né? Tanto em Copa Arizona, como Campeonato de Ipatinga, seleção, jogos contra o Cruzeiro, contra o Vasco, né?
seleção carioca. Então a gente sabia, eu não estava ali à toa. E jogava na posição do campo, que era meio de campo, onde que você não tem como enganar, né? Você tem que desarmar, você tem que armar, tem que fazer gol, tem que defender. Então eu tinha esse potencial. Então, mas não... Eu acho que não joguei tudo isso que o pessoal fala, não. Não, eu posso atestar e falo conhecendo. Foi o maior jogador amador que o Vale do Aço já teve. Você sente saudade daquele tempo? Valeu a pena esse jogador? Claro, eu acho que valeu a pena, foi ótimo, né? Estar aqui no Vale do Aço, conviver com os grandes amigos que fiz aqui em Ipatinga, como em Coronel Fabriciano, Timóteo, né? Hoje, isso é muito gratificante lembrar disso aí, viver isso aí e voltar, né? A conviver com as pessoas. Eu tive um encontro com o pessoal no Enfave, né? Então, onde vi e participei ali, estava a história do futebol amador do Vale do Aço, onde tinha todas as idades ali, né, que vinham jogando. Então, foi muito gratificante estar participando desse encontro que houve ali ontem. Conta a lenda, né, dos bastidores de que quem jogava no Zipa ou na Cearia, dos dois clubes intimamente ligados aos Minas, na fase áurea da empresa, quando ganhava um campeonato, aquele jogo assim, principalmente um confronto com o Zipa contra a Cearia ou vice-versa, se ia bem, o Pereneco, atacante da Cearia que eu diga, tinha um negócio de ter umas letras de aumento, o Kleber teve muita letra de aumento nesse período, na época o negócio da letra. Teve isso? Não, se teve, eu vou dizer, comigo não aconteceu, porque esse departamento que eu trabalhava, onde era composto de diretores sempre ligados ao Zipa, que era o Josué, depois o Aloysio dos Santos, né? E eu aprendi uma coisa muito importante, né, no início desse momento, é não misturar as coisas. Uhum. Apesar, não nego que o Zipa me ajudou a entrar nos Minas, né? Mas nunca misturei as coisas, então nunca tive problema. Trabalhei 27 anos. Qual seção que você trabalhou? Manutenção de refratário. Manutenção de refratário. Isso. Então nunca misturei as coisas. Era futebol e trabalho, né? O que a gente sabe que a Uzi Minas sempre foi uma empresa séria, né? Uhum. Até porque tem esse sucesso todo. Então, nós nunca misturamos as coisas. E tinha também o Josué que não misturava. Às vezes, quando eu machucava, tinha esse negócio, era como um qualquer, eu tinha os tratamentos que eu precisava. E machucava por quê? Porque eu estava jogando futebol e, entre aspas, defendendo um clube ali que a empresa gerenciava e o presidente era direto ligado à Uzi Minas. A Zipa é o clube do seu coração? Com certeza. Tenho um time em Goiânia, onde eu comecei, né, com 14, 15 anos já disputando lá. Antigamente é o Goiânia Esporte Clube. Goiânia Esporte Clube. E aí naquela época existia primeiro quadro e segundo quadro. O cascudo. Isso. Então eu, com 14, 15 anos, já jogava no meio do pessoal das feras. Então esse time me lembra muito, né? Meu início. E depois a Zipa, com certeza, é o time do coração. E sobre a Zipa, sobre outras passagens, tantas passagens de Kleber Martins dos Santos, o Kleber da Zipa, a gente vai falar no próximo bloco, porque hoje temos a honra de recebê-lo aqui no Histórias da Bola. Até já. O Grupo de Jaffer se consolida pela qualidade de seus produtos. De Jaffer, ferro e aço em Fabriciano e aço nobre em frente à passarela do Iguaçu em Ipatinga. Ferro e aço para construção, serralheria e usinagem, metalons, perfis para estrutura e eletrodos no atacado e varejo. Máquina de fabricação própria de telhas sob medida. De Jaffer, construindo um vale de ferro e aço. Avenida Tancredo Neves, 553, Coronel Fabriciano. Aço Nobre, Rua Pedras Preciosas, 25, Iguaçu, Ipatinga. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados e prontos a atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criações de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais do que impressão, impressiona. Avenida Londrina, 400, Veneza 2, Ipatinga, 3822-6019. De volta com Histórias da Bola, que hoje recebe Kleber Martins dos Santos, o Kleber da Zipa, que hoje mora em Santos, depois de ter trabalhado 27 anos na Uzi Minas,
continua trabalhando no Grupos de Minas, né, na antiga Cosipa, lá em Cubatão. Se transferiu há 8 anos para Santos, mas não perde as raízes aqui no Vale do Aço, as relações com o Vale do Aço. Esteve aqui recentemente e nos concedeu essa primazia de ter nos entrevistado aqui no Histórias da Bola. Ô Kleber, você se recorda de algum gol, um jogo inesquecível do Kleber? Foram tantos os jogos, muitos embates, mas qual que era o jogo que o Kleber falou assim, eu tive a honra de jogar esse jogo, rapaz? Vou dizer assim, tem um jogo, né, que eu acho que não só para mim, mas como a história da USIPA, né? Foi um campeonato mineiro classista que a gente disputou, né? Mas foi em 96. 96. Em 96, onde fomos campeões. Esse jogo me lembra muito, me marcou muito, né? Porque eu já estava com 38 ou 39 anos. Então nós disputamos esse classista, onde era 67 clubes de Minas Gerais disputando esse classista, né? E nós conseguimos chegar em Betim, né? E disputar a final lá em Betim, com a presença na época do Elmer Guilherme, e não me lembro agora o juiz, que até já faleceu, foi o árbitro da partida. Lincoln Afonso Bicalho. Lincoln Afonso Bicalho. Sempre ótima memória sua, não deixa. Mas foi o jogo, né, na minha vida aí com... Foi essa decisão do classista lá em Betim. Do classista em Betim. Eu com essa já idade, né, e um jogo histórico para a USIPA, né? Porque é um título, maiores títulos da USIPA, com certeza. Com certeza, no futebol amador, com certeza é esse título aí do classista. Então lembro desse jogo e tivemos a honra também, né, depois do pós-jogo, né, do diretor Josué e o presidente, o Vanderlei. João Vanderlei, né? Ligou para o Dr. Rinaldo, a gente até me emociona essa lembrança, né? Um domingo à noite, ele desceu, nos recebeu. O doutor Rinaldo foi? O doutor Rinaldo em Belo Horizonte, desceu, pediu que a gente passasse lá, passamos lá, mostramos para ele, né, aquele que foi conquistado, aquele belíssimo troféu, e ele, discursando para a gente lá, falou o quanto foi importante, não só para a USIPA, como a Ipatinga está ganhando aquele título. Então esse título me marcou muito, essa vitória. É o quanto o doutor Rinaldo gostava de Ipatinga, né? Exatamente. E era torcedor da Cearia, segundo conta por aí dos bastidores. A gente... Mas valorizava a cidade, valorizava uma figura acima de qualquer definição, o doutor Rinaldo Campos Soares. Qual foi o gol mais importante nessa sua extensa carreira? Você fez alguns gols. Você pegou alguns goleiros também. Tem um goleiro que aceitava seu chute da intermediária. Tinha alguns mãos de quiabo, eu posso dizer. Não, tinha, né? Gols, a gente fazia alguns gols, mas gol mesmo na USIPA, quem fazia era o Helder, né? O Helder não deixava em conta. Até a gente brinca lá, a gente fazia um, daí a pouco o Helder fazia 3. Né? Mas você teve algum gol que você fez marcando? Tive um gol muito importante contra Iguaçu. Na época, um gol que eu fiz na virada de 2-1 sobre o Iguaçu, que nos classificou. No campo do Iguaçu? No campo do Iguaçu, que nos classificou para ir para a final. Então, isso aí quase no finalzinho foi muito importante. Foi nos anos 80, só me engano, 85, 86. 80, acho que foi 80, 82, um negócio assim. Eu me lembro que a gente foi campeão até na sequência de 81, 83, 85. Isso foi 82. Entendeu? Então, esse gol que eu fiz quase no final de 2-1, um chute cruzado que entrou na gaveta, eu me lembro desse gol que nos levou a disputar o título. Companheiros marcantes, você jogou ao lado de algumas feras também. Muitos, né? Inegável. Muitos. Assim, quais você lembra-se assim, fala, rapaz, eu jogava alguma coisa, mas tive a honra de jogar ao lado de muita gente boa também, que me ajudou muito. Muito, e a gente não pode esquecer, né? Infelizmente a gente não tem mais aqui, né? Eu lembro, Luciano, além de muito amigo. O Luciano, goleiro. Luciano, Isaac Batista. Isaac, né? Também, que Deus o tenha. Exatamente, eu não poderia esquecer. Ailton Neguinho. Era meu companheiro ali. De segundo volante, segura Neguinho, agora eu vou. Entendeu? Pode ir, a gente combinava, a gente tinha um entrosamento muito grande, né? Ailton Jono, o Helder, né? Depois, mais recente, mais novo, o Hércules, né? O Cueca, o lateral direito. Luizinho, então, Calico, Alvarenga, né, que é um excepcional. Então, tinha na Copa Arizona mesmo, nós ganhamos aqui um jogo histórico também que a gente ganhou no faixa azul aqui na Cearia, tinha um Ricardo, um centroavante, que na época contra o faixa azul ele fez os 3 gols
e a gente conquistou esse título aí da Copa Arizona também. Marquinhos, que depois veio de Juiz de Fora. Juiz de Fora, volante. Volante, jogava muito. O Nino, então teve vários, né, jogadores aí. O próprio Josué, na época a gente chegou junto, ele já estava parando, mas eu aprendi muito com todos aí. Você falou de Josué, então vamos lembrar de dirigentes. Você teve alguns dirigentes, os maiores dirigentes da história do desporto de Ipatinga. Você passar pela Uzipa. Certamente o Josué foi assim o que mais marcou. Foi, com certeza o Josué, além de dirigente que era, ele se transformava quando ele ia defender a Uzipa, né? Ele esquecia que ele era diretor e era um torcedor, era um jogador. Então ele tinha isso aí. Tinha o Aloysio dos Santos, que era jamais, né? Ponderado. Mas o primeiro diretor da Uzipa, eu tive contato em 77, quando cheguei aqui, que eu fui conversar com, se não me engano, é o seu Ideu Fantino, uma pessoa espetacular. Te recebeu, me né? recebeu, me acolheu, né? Aquele garoto com 18 anos, então eu me lembro muito bem dele, as palavras dele. Ele era, além de diretor na Uzipa, ele fazia parte do quadro de funcionário do Márcio Cunha. Então não poderia nunca esquecer desse senhor. Essa liderança, Kleber, que você tinha dentro de campo, no próprio elenco da Uzipa, das seleções, todos os clubes que você passou, todos os elencos que você integrou. Essa liderança surgiu quando você veio para Ipatinga, ou já existia isso lá nos tempos de garoto lá em Goiás? Essa liderança era aquela vontade de ganhar, entrava em campo e queria ganhar, e com comprometimento, as atitudes dentro de campo, brigava, às vezes alguns aceitavam, alguns não, né, porque achavam que estava falando demais, mas eu sempre tive essa participação. Qualquer jogo que eu entro, até hoje mesmo, brincando com o pessoal, vão ganhar, porque perder não dá. Então você cobra, né, você joga ali no setor de campo, onde você está vendo o jogo, então você pede para marcar ali a determinação de para a gente conseguir um resultado positivo. E só com muita garra, muita vontade, que a gente vai conseguir esses objetivos. Qual foi o marcador mais difícil, o adversário mais difícil que você teve para marcar? Aquele cara que alguém deve te dar numa canseira um jogo, ter te criado alguma dificuldade, algum drible você deve ter tomado e falar assim, rapaz, ou vontade. Tinha o próprio time da Cearia, né, formava grandes clubes, grandes jogadores, né? Coelhinho mesmo, eu tive que correr muito. Coelhinho, nosso Roberto, que da TV Cultura. Muito rápido, muito. Alvarenga, quando jogava na Cearia também, o próprio Peneneco, uma pessoa, Nardieiro. Então, esses caras davam muito trabalho, eram muito técnico, né? Você chegou a levar algum drible daquele meio desconcertante? Lembro de drible, assim, não, porque às vezes tomava o drible, eu já fazia logo a falta, né? Não deixava, não rendava, não deixava seguir. Mas tem sim, a gente tinha muitos jogadores habilidosos. O Alvarenga, então, eu acho que era o mais rápido, é o cara que estava ali esperando, mas de repente... Muito rápido, né? A bola vinha, já pensava na muito inteligente para jogar. Então era ótimo jogar com ele, mas contra ele era ruim demais para jogar. Nesse tempo todo, quer dizer, essa sua liderança, você teve muitos embates com o árbitro, com certeza. E as arbitragens, a sua relação não era fácil, como é que você via que a árbitro pipocava às vezes para você? Não é que pipocava, né? A gente conversava, você já sabia, né? Porque ninguém gosta de falar de árbitro, é esse aqui, né? Mas tinha árbitros, parece que mal intencionados. Tinha. Você percebia isso? Percebia, chegava, eu não vou te falar o nome, né? Porque não caso. Não sei. Porque na sexta-feira o cara teve um episódio aí, que o cara chegou e falou assim, ó, você lembra aqueles jogos? Eu recebi o cheque na sexta-feira. Quer dizer, a gente treinava a semana inteira, tinha aquele negócio para chegar no domingo, o cara simplesmente com um apito, ele invertia o jogo todo, né? Mas eu espero que isso tenha acabado no futebol de Ipatinga, né? Porque aquilo ali é uma passagem negativa que acontecia. Não eram todos, é lógico, tinha bons hábitos aí, né? Grandes hábitos, então. Tinha. Então, você se recorda de alguns? Você conseguiu impor respeito, você gostava de querer pitar o jogo, você possa pitar, a gente falava. Mas claro que você impunha pela qualidade. Mas nunca fui desrespeitoso, nunca xinguei um palavrão, nunca falei nada. Mas qual que era sempre, um ápice sempre de qualidade? Chegava, conversava, mostrava para ele a realidade, aquele negócio todo. Mas tinha muitos árbitros aí que a gente... Me parece que acho que Zé Roberto, um negócio assim, não me lembro. Milton José Vieira, certamente. Milton José Vieira, acho que trabalhava na Senibra. Isso, da Senibra. Trabalhava na Senibra, acho que veio de Valadares. De Valadares, isso né? mesmo. Esse cara era uma referência. Então, de lembrança, tinha, acho que o outro José, um mais escurinho um pouquinho. José Fernandes. José Fernandes também, era um bom árbitro. José Fernandes, muito bom árbitro. Mas
Depois teve Fernando Aguiar Fernando Aguiar, era um gentleman, exatamente. né? Muito educado. Muito educado. Então teve essas pessoas também que agradeciam o quadro de árbitro. Mas infelizmente, tinha outros aí que já entrava com a carta marcada. Mas o time da USIP era muito bom, acabava atropelando, passava por cima disso tudo. Tinha alguma coisa que eles falavam, USIP, a Cearia, é clube da Uzi Minas, esse negócio todo, o cara ele já entrava mal intencionado, às vezes, em prejudicar, né? Mas isso eu acho que era uma minoria. Técnico, você certamente teve o privilégio também de trabalhar com técnicos de extrema qualidade. Eu posso até citar um aqui, né, que um sujeito também de extrema qualidade como ser humano e também como técnico de futebol, o Edson Moraes. Né? Edson Moraes. Falar do... Então, muito fácil, né? Muito fácil. Um dos, né? É, muito fácil de falar do Edson Moraes, né? Mas gostaria de estar... Lembrando, antes do Edson Moraes, igual eu referenciei no início do programa Brito, vários aqui. Vocês devem ser, dos nossos convidados aqui, que deve ser o sexto ou sétimo que citam o João de Brito. De alguma maneira, com uma passagem interessante, marcante na carreira. Exatamente. Não como treinador, né, de futebol, mas como o homem que me ajudou, igual eu falei no início da minha carreira aqui, foi uma pessoa muito importante nessa minha trajetória, né? Então, não poderia. Só podia chamar do apelido, você sabe o apelido. Não podia. Agora Deus nunca chamei, eu sabia, né? Já está no céu, era o João Gato, não podia falar com o João Gato. Então, na época, eu lembro, até o Geraldo Vasconcelos, o vulgo Pela Égua, né? Geraldo Pela Égua. Me falava assim, não pode falar esse nome com ele não, eu sou João Gato, nunca falei, né? Então, mas sabia disso. Então, não poderia deixar de citar o João de Brito. Citá-lo, né? E depois, Edson Moraes, né? O Júlio. O Júlio Balbueno, que é o Gauchão. Gauchão, exatamente, fomos campeão, né? Foi o técnico do Classista também. Foi o Júlio Balbueno. Então, foi essas pessoas que passaram. Teve um preparador físico, Luiz Castro, que me ajudou muito também. Depois ele foi até para o Tupi, me convidou para ir lá, eu tive lá Você balançou a época para ir para o Tupi, né? Isso, eu tive lá, fiquei lá 15 dias lá. Eu me recordo. Né? Houve um convite da parte do Tupi para me ficar lá na época, e era até o zagueiro, eu lembro, o cara destacou depois até como treinador do Tupi, que era o Ricardo Estrade, era o zagueiro. Era o zagueiro, então jogamos junto lá. Uma proposta que eles me fizeram, eu voltei, pensei, falei assim, não, vou ficar na Uzi Minas mesmo. Me dava o mesmo salário que eu ganhava da Uzi Minas e cobria meu fundo de garantia, mas eu falei assim, não, vou ficar por aqui mesmo. Acho que já tinha acho que já tinha uns 8, 9 anos de Uzi Minas. Então eu acho que eu fiz a escolha certa, estou muito feliz com essa escolha que eu fiz, né? E até hoje acho que deu certo a minha escolha. Eu posso atestar daqueles jogadores que atuou só no amador, mas com status, com qualidade de ser profissional. Deus te deu, vamos dizer assim, te colocou no caminho uma situação de ter jogado na Uzi e trabalhar na Uzi Minas, então não tinha uma disparidade salarial e de qualidade de vida de um atleta profissional que na época tinha uma instabilidade muito maior de um clube interior, o risco de trabalhar lá 3, 4 meses, ser dispensado, então ficar sem receber. Eu acho que a estabilidade da Uzi Minas, em qualquer época a estabilidade da Uzi Minas é referência, né? Mas na época muito maior ainda era estatal ainda, né? Exatamente, eu acho que era uma referência, né? Tanto como esporte, era o Zipa e como empresa, e até hoje é a Uzi Minas, né? Então eu fazia parte desse quadro do futebol, do esporte na Uzipa e como funcionário da Uzi Minas. E onde referenciei no início do programa, que me ajudou muito e tem me ajudado até hoje, né? Essa trajetória em Santos. Então eu fico muito feliz. Você trabalha no Grupo Uzi Minas mesmo? No Grupo Uzi Minas em Cubatão, né? Então estou aí, não sei até quando vou continuar trabalhando. 52 anos, tem muito além para quebrar. Novo, né? Mas estou muito feliz com essa definição da minha vida de não ter ido pelo lado profissional do futebol. Poderia ter dado certo, como poderia não ter dado, né? Mas a minha aposta foi trabalhar, né? E aposentei na Uzi Minas, né? Então estou muito feliz com essa decisão minha durante a minha carreira. Sobre essa trajetória e muito mais da vida, das passagens de Kleber Martins dos Santos, o Kleber da Uzipa, a gente vai falar no próximo bloco do Histórias da Bola. Até já.
Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. Fique bem informado com o Diário do Aço. Há 33 anos, o jornal de maior circulação em toda a região. Tradição, credibilidade e compromisso com o leitor estão em nossas páginas. Assine e leia o Diário do Aço, o veículo com a melhor equipe de profissionais e maior estrutura para apurar e informar com responsabilidade os principais acontecimentos. Acesse também a nossa versão online, www.diariodoaco.com.br. Atenção, luz, câmera, gravando. Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo. Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais. A equipe Lana Vídeo lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento. Lana Vídeo Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br. De volta com Histórias da Bola, que hoje traz o Kleber da Uzipa, o Kleber Martins dos Santos, que desde que saiu de Guanhães em 1977, marcou histórias no futebol regional, defendendo a camisa da Uzipa. Muitos títulos, jogos marcantes, passagens inesquecíveis. E sobre essa história ímpar, a gente vai continuar falando aqui em mais um bloco do nosso Histórias da Bola, que nunca mais será o mesmo a partir da presença de Kleber Martins dos Santos. Ô Kleber, você dizia, a gente falava dos blocos anteriores, das suas passagens, dos adversários, mas qual, em termos de time, qual aquele que você falava assim, essa semana eu tenho que me cuidar, porque domingo eu vou jogar contra o... Era a Cearia mesmo? Era a Cearia. Em competição municipal era a Cearia. Agora, quando teve um campeonato regional aí, né, que a gente jogava, tinha o Social, jogava, na época do Israelzinho, me lembro do Israelzinho. Ah, o Israelzinho. Clube de Acesita, muitos fortes também, aí jogando Industrial, contra o Lingueta, né, Tarcísio. Então deixava a gente pensativo durante a semana essa competição. O Ideal também teve um grande time, então eu me focava assim, treinava, já pensava no domingo. Domingo é domingo, não tem jeito, domingo é dia de jogar. Então não desconcentrava. Qual campo que você jogou assim, que você falava assim, puxa vida, domingo eu vou ter um adversário a mais no campo? Exatamente, era o ideal. Era o ideal. Tinha o antigo Nescau, né? Nescau, às vezes chegava lá e lotava, né? Cheio de gente. Muito cheio, clássico, né? Muito cheio, o Zipa chegava e às vezes o campo tinha uma corda de bacalhau cercando. Às vezes você entrava em campo, o cara às vezes, te pegava pelo pescoço. Mas sempre o pessoal respeitava aquele negócio todo, ia lá mesmo para ver um bom futebol, torcer, lógico, para o time da casa, que era o ideal, mas a gente tinha, além do bom time do ideal, a gente tinha essa dificuldade do campo. A poeira subia ali subia a poeira mesmo. Na hora das divididas no meio do campo ali, você tinha que limpar o rosto lá para enxergar a próxima jogada. Isso fica marcado na história. Fica. E era o comentado durante a semana, né, o jogo contra o Ideal, o Zipa e a Cearia, o Zipa e Jabaquara, e o Zipa e Vila Ipanema. Então, né, tem vários clubes aí que a gente teria que pensar, porque todo mundo gostava de jogar contra o Zipa. Então, ganhamos da Zipa, jogamos contra o Zipa, então era uma atração também ao Zipa jogar em qualquer lugar. Você percebia que o Zipa tinha um trabalho forte de bastidores também? Não, pelo que eu presenciava, ouvia, né, era um trabalho nos bastidores, mas um trabalho honesto, sincero, né? Tanto não tinha transparente, era transparente, buscando os direitos que o clube tem, mas era um trabalho que eu via, que eu percebia, um trabalho transparente, buscando o melhor para o Zipa. Não tinha essa questão de ver, também era bem distante também dos jogadores, vocês não colocavam jogador nessas celeumas, não? Não, era o carro-chefe nessa parte, era o Josué, né? O Josué. Ele ia mesmo para a liga, defendia.
até com a ajuda do Jezinho. O José dava preleção, diz que o José dava preleção também no vestiário, chegava e dava uma preleçãozinha. Não, ele sempre conversava com um com o outro, porque era um ex-jogador, né? Jogou no Flamengo, foi campeão, acho que mineiro pelo Siderúrgico, junto com o Edson Moraes. Então ele não ficava calado, ele procurava orientar, ajudar, mas sempre separando a parte de direção dele como de treinador do São João, do Edson Moraes, do Júlio, mas sempre era uma voz a mais também. Qual conselho que você daria hoje para um jovem que... um menino que está começando a carreira, ou pensa em ser jogador de futebol? É bom, o conselho é sempre bom de quem, ainda mais de quem teve... Conselho, Valdeci, assim, eu acho que esporte tem que fazer mesmo, dedicar, porque é o melhor ambiente para se tornar um homem, né? Ter uma personalidade, ser uma pessoa atuante, forte, porque ali eu acho que porque a gente na vida, acho que a gente tem dois caminhos só, um certo e o errado. Né? E o certo a gente tem, com certeza, é o lado do esporte, onde as pessoas que estão procurando o caminho errado não se dão bem ali, porque ele não cabe. Né? Então, eu acho que o caminho é esse, é para o esporte, e uma vez dedicar e sonhar alto, né? Porque tem que treinar muito, tem que ter muita força de vontade, muita garra, determinação. Renúncia, porque não adianta ficar no meio. E não desanimar com os primeiros obstáculos que aparecer, porque às vezes a oportunidade está logo à frente ali e vai aparecer, com certeza. Nem sempre no futebol, né? Tem outros esportes também que são desafiadores, são também formadores, como o judô, como a natação, como o atletismo, né? Exatamente. Na Uzipa, você conviveu na época de ouro na Uzipa, exatamente. Do atletismo também. Você teve um zagueiro que era o atleta. O Serjão, né? O vulgo Porcão. O Porcão era o tanque. Ele dividia o dia na Uzipa participando de atletismo, né? E também na época que áurea da Uzipa, e não só no futebol, mas tinha o judô também, parece que tinha 1000 e tantos atletas no judô, natação era forte, atletismo, então todo o quadro de esporte da Uzipa era formadores aí de grandes personalidades do Vale do Aço. Era uma casa ali que treinava, né? Você via o dia inteiro ali, vários ônibus ali, estacionando ali, trazendo atletas para passar. Você era dedicado, você treinava? Treinava, eu era o primeiro, eu saía da usina, ia direto para a Uzipa e treinava muito. Terça, quarta, sexta e jogava no domingo. Às vezes na quinta-feira ia lá, mas era muito dedicado. Você chutava, você treinava chutes? Treinava muito. Treinava muito. Até o Preguinho foi personagem em Histórias da Bola, dia desses aqui. Eu contava que andou te desafiando lá ele já veterano e você, né, no auge da carreira. O Preguinho, reconhecidamente, estava muito disse assim. É verdade que o Preguinho andou te desafiando mesmo no chute? Ele tinha essa história, sempre falava muito, né? O Preguinho, e chutava muito também, né? Então teve um dia lá que foi assim, ô Jackson, hoje você vai ficar aqui que vai eu e o Preguinho. Jackson goleiro. Jackson goleiro. Nós vamos ver quem vai acertar mais o gol. E começamos a treinar, né? E aí eu acho que o Preguinho, acho que sentiu uma dor lá, eu era mais novo do que ele, né? Aí, mas só que tem que falar, não, nós estamos empatados, Preguinho, nós estamos meio... O próximo aí nós vamos dizer, mas não aconteceu o próximo. Só houve um desafio, então? Ficou sem desempate o desafio? Ficou. E lá na Uzipa tinha, antigamente, não sei se existe até hoje, né? Tinha umas bolas de areia. E eu treinava muito com aquela bola de areia. Pegava, chutava, tinha umas menorzinhas, depois umas maiores, hoje de peso. Os fisioterapeutas de hoje não deixam, não. Eu chutava essas bolas, então... quando eu disse a você aquele Luiz Carlos que me ajudou muito, que era um cara que acho que veio do Democrata aqui, parou na Uzipa, depois foi para o Tupi, ele tinha uma forma de treinamento diferente, então ele me ajudou muito. Você chutava bola de areia? Chutava. Bola de areia, para a hora que pegava aquelas outras bolas, a pressão era diferente, né? Mas você já machucou alguma mão de goleiro assim no treino? Não, teve alguns lances, né? Principalmente quando você treinava com o juvenil ou com o júnior, aqueles goleiros... fisicamente era mais fraco, né? Às vezes, a bola às vezes molhada, pesada, e sentia alguma dor. E o Sr. João de Brito, o Edson mesmo, gostava muito depois de goleiro, a gente treinava o chute fora da área, rolava e chutava. E às vezes o goleiro ia com a mão mais leve e sentia a pancada, né? Sentia a pancada. Você teve alguns garotos da sua época, você chegou a dar conselho, você vê que o menino era meio que de juvenil, infantil, da Uzipa, você convivia com vários, eles tinham... Você fica meio problemático, às vezes, você chegou a dar conselho? Não que seja problemático, eu acho que... Assim, meio difícil. Difícil, né? Porque quando eu passei por isso, aí depois chegou o Marcinho, chegou lá de Mesquita,
Acho que o Marcinho, né? Então era um garoto também. Como eu cheguei na Uziba, ele chegou depois, vindo de Mesquita. Então a gente procurava conversar, e sou amigo dele até hoje, né? E mesmo outros garotos na época também, que hoje é um grande amigo meu, jogava na Cearia, hoje é um companheiro do dia a dia, né? O Emil, lá da Cearia. Emil, lateral esquerdo. Jogava muito, né? Teve vários problemas de joelho, então, mas era um excelente jogador. Então a gente sempre conversava, e eu sempre tive essa facilidade de estar conversando com o próprio Duca, né? O Duca, o William. Então, infelizmente, parece que teve uma passagem aí na vida aí que está com certos problemas, que espero que ele resolva, que tem cabeça para isso, né? Então, que supere isso tudo e forma. Mas, de uma forma geral, aquela geração, Valdeci, era as pessoas difícil achar alguém com problema. Porque eram as pessoas, não tinha tanta informação, que hoje a informação é ruim, como tem informação boa. Né? Então, era um pessoal, a adolescência nossa, aquele negócio era mais simples. Era estar ali com um grupo de amigos, não tinha tanta coisa, né? Muitas informações aí que boas e ruins. Então você acolhia sempre as boas. Você se recorda do time, da formação do time mais do melhor time da Uzipa que você já jogou? Todos os tempos, ou o melhor time que você jogou? Olha, a formação do goleiro ao ponto esquerdo? Teve esse time que eu estou lembrando, ver se eu consigo me lembrar de todos, mas era o Luciano, né, o Isaac Batista, quer ver? Era o William, o Duca, Calico, Helder, Ailton Jonas. Então, Ailton Neguinho, Paulo Afonso. Era um time ali que o Hércules também subiu, né? Tanto ele quanto o Luizinho, eles não passaram nem pelo Júnior, eles foram direto para o Amador, pelo potencial que eles tinham. Mas nós somos campeão nessa década de 80 ali, 81, 83, 85, me parece que 89. Não me lembro, mas era um time dessa década, era forte, entendeu? Era vencedor, muito competitivo, né? E esse time também do classista, né? De 96. Teve algumas pessoas o Cacá, lá de Acesita, Cacaio, André, acho que André é um zagueiro. André Cascão. Cascão jogava o filho muito. Dele hoje, o filho do André Cascão já joga hoje com 16 anos no Amador do Vila Nova. Além de ótimo jogador, bons jogadores, boas pessoas, ótimas pessoas, uma grande amizade que a gente fez também. Então era um grupo muito forte esse também. O Juvanês estava... Juvanês, não poderia esquecer do Juvanês. Então, exatamente, era um habilidoso do time. Pegava, apertava, você jogava a bola nele. Resolve, resolve. Você hoje está morando em Santos. E, quer dizer, você está, em todos os sentidos, privilegiado. Porque, segundo consta, o melhor time do Brasil está em Santos hoje. O Santos é mesmo o melhor time do Brasil? Você acompanha o Santos lá? Eu tenho visto os jogos do Santos, bons, clássicos, né? Inclusive eu tive a felicidade de estar presente naquele jogo de Flamengo e Santos, onde o Flamengo ganhou de 5-4. 5-4. 2 gols antológicos, do Ronaldinho e outro do Neymar. O Ronaldinho, aquela falta que ele acertou lá que o pessoal pulou, né? Por baixo, e aquele golaço do Neymar, né? O Santos, com a vinda do Muricy, melhorou muito, né? Ele está lapidando essas peças que ele tem nas mãos, né? E eu acredito que a permanência dele lá vai melhorar muito. Neymar, acho que é indiscutível, né? Neymar é tudo isso mesmo, joga é isso muito, mesmo. É um cara, além de jogar de muito, é um cara que vai para cima, não tem medo, né? Não pipoca, né? Não pipoca de jeito nenhum. E está sendo a cada ano que passa, a cada jogos que passa, ele tem aprimorado, né? Eu acho que a hora que ele começar, o potencial que ele tem para o drible, o negócio que ele começar a driblar e tocar, pôr os caras na cara do gol, que ele tem potencial para isso, ele é muito inteligente, ele vai desenvolver mais ainda. Você acha que ele é o cara, hoje o cara do futebol brasileiro para a seleção, para resolver o problema da seleção, seria ele? Não, eu acho que ele é forte nisso aí, mas tem que... É o conjunto, o futebol não adianta, ele vai pegar 1, 2, 3 vezes, vai passar, mas na quarta ele perde a bola. Então, ele tem que trabalhar o conjunto. Né? Que hoje você vê o time do Corinthians aí, apesar de não estar conseguindo, é o conjunto, não tem estrela nem nada, mas é um time que marca o tempo todo, né? E o Brasil, né, a gente tem visto, depois do jogo do Santos com o Barcelona, a gente viu... aquele jogo... Exatamente. Foi uma lição, né? Foi uma lição, exatamente. Eu acho que os treinadores do Brasil têm que focar aquilo ali. Ontem mesmo eu estava vendo um jogo... Só o goleiro dando chutão. Você não viu o time do Barcelona dar um chutão. A bola tocando, é trabalhada, né? Dificilmente ele perde a bola, né? E assim está a Espanha, está a Alemanha, está a Holanda, né?
um futebol de alto nível. E competir. Então, o Brasil... Vamos ter dificuldade em 2014. Eu acho que a gente vai ter muita dificuldade se a gente não mudar essa fórmula da gente jogar. Claro que a gente tem agora... Trazer o estilo europeu em termos de tático, né, de postura. Porque o jogador europeu ele é muito disciplinado. Se eu vou marcar ele fica ali ligado o tempo todo, os 90 minutos de dedicação à marcação. Agora, o brasileiro não, ele fica ali, marca 1, 2, daqui a 3, 4, 5 minutos, desliga do jogador. Ele não acompanha, ele não é disciplinado taticamente, a marcação. E o europeu, então essa disciplina que eu acho que o europeu tem, ele trazendo o futebol brasileiro com a técnica, eu acho que o futebol do Brasil vai melhorar e aí fica imbatível, sim. Vai ter que ter uma adaptação, só que não tem muito tempo, né? É uma conscientização que o jogador brasileiro precisa de estar marcando. Depois, com a bola no pé, vão jogar. Mas não é ficar olhando, cercando aquela velha história, cerca, Lorena, vamos cercar para ver o que dá. Daqui a pouco toma 1, toma 2. Tem algum jogador naquele time do Santos que lembra o Kleber? Eu gosto muito daquele volante que às vezes não aparece muito. O Adriano. Eu gosto de jogar, é um cara que joga o time por time os 90 minutos, com uma garra, vontade, e não aparece tanto, né? Ele pega e entrega, mas é um ótimo jogador. Eu gosto muito dele. No final do Mundial, no Mundial Interclubes, ele não pôde, estava machucado. Ele machucou, eu acho que fez muita falta, não seria a solução para aquele jogo, mas ele fez muita falta, né? E eu gosto dele. E o Santos está trabalhando no conjunto, né? Para chegar aí e ser um dos melhores. Acho que deve vir alguns reforços aí, principalmente para a defesa. Acho que a defesa do Santos. A defesa do Santos, né? Apesar de estar jogando bem, mas exatamente. Pega um ataque rápido e ela vai ter bastante dificuldade. Você é pior vamos dizer, da Vila Belmiro? Ou... Não, pior não. Quando tem esses jogos bons aí contra o São Paulo, contra o Corinthians, o Palmeiras, aí eu vou assistir. Tem a facilidade de adquirir ingresso lá? Tem, é tranquilo, não tem problema. Agora, tinha um programa do Visa lá que você comprava até pela internet o ingresso. E é fácil o acesso, né? Você chegar na vila, perto de casa, então vai tranquilo, vou a pé, assistir os jogos lá. Futebol não pode sair da vida, né? Não, claro que não, faz parte, né? Acho que, como faz parte, né? Você, né, construiu essa carreira. Não vou esquecer isso nunca, né? De jeito nenhum. E a gente aqui no Histórias da Bola, nós todos do Vale do Aço, não esquecemos nunca. A gente sente saudades de você e tomara que o seu exemplo, a sua carreira, que a gente está sempre propagando, é para que ela sirva de exemplo para outros, tantos jogadores que surgem, não só talvez como pela qualidade dentro de campo, mas também pela postura, pela sua vontade de ganhar e por vencer na vida através do futebol. Eu acho que isso tudo você representa muito bem e eu posso falar com orgulho disso. Esse tempo que eu passei aqui, né, em Ipatinga, esses 27 anos aqui, trabalhando, jogando, eu quero agradecer aqui de coração, né, a todos os órgãos de imprensa aí que me apoiaram, me ajudaram, né, ao Diário do Aço, na época aí, o Rádio Vanguarda, né, na época do Jonas Conte, Wander Santos, não poderia esquecer essas pessoas, Aurélio Cacheta. Então, eu até peço desculpas a alguns aí, quer dizer, não estou me lembrando agora, né, mas eu quero agradecer de coração essas pessoas que me ajudaram aí nessa trajetória, porque sem a força, sem a motivação desses órgãos que eu disse aqui, com certeza o futebol não seria o mesmo. Ô Kleber, eu fiquei muito honrado com a sua presença aqui no História da Bola, eu te agradeço e vou terminar com a salva de palmas que você merece palmas eternas pela carreira que você construiu. E muito obrigado aí pela oportunidade, mais uma vez, te agradecer aqui em particular por tudo que a gente já conversou e que você já me ajudou aí no futebol. A vida é assim. Tá? Muito obrigado. A vida segue e o Histórias da Bola também seguirá com outros episódios, com outros personagens, tomara que sejam do nível do Kleber, acima dele é meio difícil. Até a próxima, um abraço.